prodígio em sua vida, eu sei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dentro de instantes você ouvirá uma palavra especial com o pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Que bom que você veio para esse culto, viu? Talvez o diabo tentou te impedir de vir aqui hoje, mas não conseguiu, né? Você conseguiu chegar, você está aqui. E isso é muito bom. Eu vou compartilhar com vocês de uma palavra que tem a ver com o nosso tema do dia de hoje, o dia da mudança. E hoje eu vou falar sobre o desejo por mudança. Esse é o tema da nossa pregação. Então vamos lá, qual é o tema da nossa pregação? O desejo por mudança. Qual é? Eu preciso ter esse desejo. É difícil você trabalhar com gente que não quer mudar e que precisa mudar. É difícil você querer ajudar alguém que não deseja mudança. Fala a verdade. É muito péssimo, é horrível, é dolorido, é triste saber que a gente pode ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa não quer ser ajudada. Então significa que todos os nossos esforços que empenhamos para ajudar aquela pessoa se tornam em vão. Por quê? Porque quem não quer ser ajudado, ou quem não quer ajuda, não quer. Fica difícil de tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudado. Vocês conseguem entender isso? Posso orar por você? Não quero que ore por mim. Posso te ajudar? Não quero que me ajude. Eu não quero que me ajude, eu faço tudo sozinho. Isso é triste, gente. Eu preciso ter o desejo por mudança. Você sabe que nós, de um modo geral, não somos perfeitos. E de um modo geral, sempre descobrimos alguma coisa em nós que precisa mudar. É incrível isso. Sempre você vai encontrar alguma coisa em você que precisa mudar. E se você estiver disposto a mudar, você muda. O segredo é estar disposto para a mudança. O ruim é saber que eu preciso mudar e eu não me empenho, me dedico, me esforço para mudar. Às vezes pessoas olham para nós e chegam a dizer assim: você precisa mudar nisso. E a gente sabe que ela está falando a verdade. Mas se eu não busco por mudança, ou se eu não busco mudar, o que vai resolver? Eu vou continuar do mesmo jeito. A Bíblia tem aqui, fala de um rapaz chamado Jabes. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Abra sua Bíblia um instante. 1 Crônicas, né? O capítulo é o de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. E eu vou estudar com vocês 2 versículos apenas. Quem consegue me ouvir, diga amém. Preste bem atenção nesse texto que vamos ler de 1 Crônicas, capítulo 4. E nós vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. O 9 diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4. Eu abri em 2 Crônicas, deixa eu voltar. Pronto. Vamos lá. Diz assim, ó. E foi Jabes, qual era o nome do rapaz? Jabes. Mais ilustre do que seus irmãos. O que é que ele foi? Mais ilustre do que os seus irmãos.
E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O Jabes recebeu o nome, esse nome, sua mãe deu o nome de Jabes, porque a sua mãe, no parto, teve problema. Foi difícil, foi uma gravidez complicada. E o nascimento de Jabes trouxe muita dor para sua mãe. E naquele tempo, o nome era muito atrelado a alguma coisa da pessoa. Então, quando o menino aqui nasceu, a mãe olhou e disse: vai se chamar Jabes, que significa dor, aflição. Com dores o dei à luz. Esse menino foi crescendo, e ele foi percebendo que ele estava sendo o último de sua casa. A atenção era mais para os outros irmãos que ele tinha do que para ele próprio. Ele foi crescendo e foi observando a rejeição que ele estava tendo dentro de sua própria casa. Ele foi crescendo e foi percebendo que a sua própria família o rejeitava, o ignorava, o deixava de lado. Vocês estão entendendo? E ele então decide pôr um ponto final na sua história. Ele decide mudar isso. No versículo de número 10, a mudança ocorre. Olha lá. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Quem ele invocou? Dizendo, olha o que ele diz: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Prestou atenção que ele decidiu mudar? Não, eu não vou ficar assim. Eu não vou ser esse irmão rejeitado. Eu não vou ser uma peça dentro da minha casa, sendo abandonado por todos. Senhor, me ajude. Senhor, me abençoe. Senhor, amplia os meus termos. Alarga, Senhor, as minhas fronteiras. Eu preciso de mudança. Tira para mim, tira de mim, Senhor, me ajuda. Tira o rancor, tira a mágoa, tira o que eu sinto. Me muda, Senhor. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Deus ouviu a oração de Jabes. Ele se tornou, depois que ele desejou por mudança, o mais ilustre de sua casa, de sua família. Aquele que praticamente não era ninguém, era o rejeitado, agora era o mais ilustre dentre todos. Deseje por mudança. Deseja mudar. Diga para quem está do seu lado: deseja mudar. Eu pesquisei e eu fui a fundo. Sabe o que significa mudança? Mudança é o ato ou efeito de mudar, de dispor de outro modo. Mudança é pôr em outro lugar, remover, deslocar. É estar aberto para aprender coisas novas, ou buscar novo estilo de vida. Mudança significa fazer uma revisão dos valores, das regras e dos compromissos. É a aquisição
de novos hábitos. E vamos ser realistas, mas quantos de nós que precisamos mudar os hábitos? Quantos de nós precisamos mudar de hábitos, de costumes, que ferem princípios, que ferem os mandamentos sagrados? Precisamos buscar mudança. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32, e eu vou falar um pouco sobre Jacó. Por favor, Gênesis 32. Qual é o livro? E o capítulo 32. Vamos lá, né? Gênesis capítulo 32. E vamos começar lendo a partir do versículo 22. Posso ler? Preste bem atenção nessa história. Quando Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Diz o seguinte: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, o anjo falou, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E o versículo 30 encerra: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A minha pergunta aqui é a seguinte: Jacó buscou por mudança? Só 3 pessoas responderam. Vou perguntar de novo: Jacó buscou por mudança? Ele lutou o dia inteiro com o anjo, com Deus. E o anjo lá dizia: deixa-me embora, deixa-me ir. E ele disse: não, enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar. E aí então, aquele anjo olhou para ele e disse assim: qual é o seu nome? Eu me chamo Jacó. Então a partir de agora você vai se chamar Israel. E o abençoou. Um homem que buscou por mudança. Gente, quando eu olho para essa história de Jacó, mais precisamente nesse momento, eu vejo um homem desesperado por mudança. Amém? Ele lutou com Deus por mudança. Preste atenção. Ele não lutou contra Deus. Ele lutou com Deus. Tenta separar.
ele foi valente e não largou aquele anjo enquanto aquele anjo não o abençoasse. Diga amém. E eu vejo exatamente que nós precisamos fazer a mesma coisa. Lutar por mudança. Mas lutar insistentemente. Senhor, eu preciso mudar essa área da minha vida e lutar para mudar. Eu preciso mudar esse hábito que eu tenho, que ofende as pessoas, magoa. É um jeito que eu tenho muito bruto, muito de ser, muito ríspido com as minhas palavras. Eu ofendo às vezes. Luta para mudar. Amém? Luta para mudar. Precisamos aprender a lutar para mudar. Diga, lutar para mudar. Porque, irmãos, nem sempre a mudança será fácil. Por isso que eu uso esse texto para mostrar que quem luta por aquilo que não é fácil, consegue. Jacó conseguiu. E saiu ainda manco, para sempre. Nunca mais ele andou direito. Vocês conseguem entender isso ou não? Se alguém perguntar a Jacó, por que você anda desse jeito? Ele diria duas coisas. Isso aqui é uma marca que um dia eu tive um encontro com Deus. Segundo, que eu lutei por uma mudança na minha vida, porque eu não aguentava mais ficar fugindo do meu irmão Esaú. Decidi mudar. E eu não me chamo mais Jacó, me chamo Israel. Porque essa era a bênção que eu estava buscando para a minha vida. Vocês conseguem entender isso? Gente, lute por mudança. Uma pergunta: quando mudar? Vamos identificar quando devemos mudar. Sabe? Quando mudar? Presta atenção. Quando a vida vira um círculo. Quando mudar? Cansem da tontura, não é? É desconfortável, chega uma hora que fica desconfortável. Vocês entendem isso ou não? Quando mudar? Quando a vida vira um círculo. Quando mudar? Quando os resultados são os mesmos há muito tempo. Identifica. Quando é que eu devo mudar? Será que estou precisando mudar? Bom, faça uma avaliação. Os seus resultados são os mesmos? O que acrescentou, o que melhorou? Então está na hora de... Quando mudar? Quando desejo viver algo novo. Quando mudar? Quando desejo viver algo novo. Gostaria de viver algo novo na sua vida? Ou em alguma área da sua vida? Então é tempo de mudar. É hora de mudar. Quem faz, preste atenção nessa frase. Quem faz o que sempre fez, terá o que sempre teve. Quer que eu repito? Não, tá bom. Posso repetir? Quem faz o que sempre fez, terá o que sempre teve. Prestou atenção? Diga para quem está do teu lado assim: saia da rotina. Se você deseja algo novo, faça algo novo. Amém? Quem deseja algo novo? Então faça algo novo. Você semeia, você planta para colher. Começa a colher coisas novas para você ter coisas novas. É assim. Agora, outra pergunta. Por que
mudar? Por que mudar? Por que eu preciso mudar? Quer ouvir agora ou deixa para domingo que vem? Então presta atenção. Por que mudar? Porque Deus deseja cumprir seu propósito em nossas vidas. Gente, isso é muito profundo. Por que mudar? Porque Deus deseja cumprir seu propósito em nossas vidas. Você está em Gênesis? Vá para o capítulo 12. E observa comigo isso. Gênesis 12. Versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, sai-te da tua e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Leia comigo: tu serás uma bênção. Diga para quem está do seu lado: sabe por que você tem que mudar? Para Deus fazer de você uma bênção. Gente, por que Deus tira Abraão da sua cidade? Sabe por quê? Porque havia um propósito. Por quê? Deus pensou em gerar uma grande nação, só que para isso Ele procurou um homem disposto a mudar. É verdade que Deus está procurando homens e mulheres dispostas a mudar para cumprir o seu propósito. Amém? Sabe por que eu tenho que mudar? Por que mudar? Porque os outros aguardam essa mudança. Ouviram? Por que mudar? Marque essa frase: mudanças internas precedem mudanças externas. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Jonas. Exemplo de quem? De Jonas. A mudança de Jonas gerou a salvação de uma cidade inteira. Deus disse para ele ir para Nínive. Ele me compra a passagem, embarca e vai para Tarsis. Foge. Sai do propósito. Ele é pego por Deus lá na frente. Deus o incomoda, até que ele decide: não, eu tenho que mudar a minha rota. Eu tenho que mudar o meu percurso. Eu vou ter que ir para Nínive. E foi para Nínive. Essa mudança de Jonas gerou salvação para uma cidade inteira. A sua mudança pode salvar a sua família. A sua mudança pode salvar o seu casamento. A mudança pode trazer uma segurança maior para os seus filhos. Gente, eu preciso mudar. Estou entendendo? Muitos casais dizem o seguinte: se o meu cônjuge mudar, com certeza não teremos mais esse problema. Alguém já ouviu isso? Porém, muitas vezes, irmãos, quero dizer isso para vocês, não é o cônjuge que precisa mudar. Muitas vezes a solução do problema passa
muitas vezes, a solução do problema passa por um outro caminho. Amém? Passa o quê? Eu ouvi uma história, e eu vou contar essa história para vocês. Eu ouvi uma história muito interessante. Essa história fala de uma jovem senhora se casou e, por não ter condição de alugar uma casa ou comprar uma casa com o seu marido, ela decidiu ir morar com a sogra. Ela decidiu ir morar com a sogra. Com o passar do tempo, a vida, o relacionamento das duas se tornou insuportável. Tão insuportável que a nora passou a odiar a sogra. O que eu disse? Foi quando ela ouviu falar que na cidade havia um homem conhecido, um médico conhecido como o Doutor Morte. Conhecido como? Ela foi conhecê-lo porque ela ficou sabendo que esse homem tinha um chá que, quando a pessoa tomava, consequentemente morria. O médico, ela marcou uma consulta e foi falar com o médico. E ela, conversando com o médico, contou a sua história. E disse que não se dava bem com a sogra. E ela queria dar um fim na sogra, mas de uma forma que ninguém soubesse. Estão entendendo? De uma forma que ninguém soubesse. Muito bem, o médico então disse para ela: olha, eu tenho como você fazer a sua sogra desaparecer. Eu vou receitar um chá para ela. Um chá que, se ela tomar durante 6 meses, aos poucos ela vai morrer. A jovem senhora pensou: ótimo, é tudo o que eu quero. Só que tem um detalhe muito importante, disse o médico. Você vai ter que ser estratégica, porque você vai servir, primeiro você vai servir o chá para ela, e você vai tomar um outro chá. Você vai servir o chá para ela, e você vai tomar um outro chá com ela, para que ela não perceba que existe uma trama, uma armadilha contra ela. Vocês estão prestando atenção? O médico então pegou a quantidade certa. O médico pegou a quantidade certa de chá que matava, e o outro chá que esta jovem senhora tomasse junto com a sogra. Ela foi para casa com a receita. Ela foi para onde? No outro dia, ela então preparou o chá para ela
e depois preparou o chá da sogra. E foram tomar juntas, e ela disse para a sogra que aquele chá faria muito bem para ela. Tudo bem? Faria muito bem para ela. Preste atenção agora. 1 dia, 2 dias, 3 dias, as duas obedecendo um ritual. Passou 1 semana. Passou quanto? Tomando o chá juntas. Passou 1 mês. 1 mês tomando o chá juntas. 2 meses. 2 meses e meio. 3 meses. Com 3 meses tomando o chá todos os dias juntas, ela, em desespero, ela foi ao médico, no Dr. Morte. Onde que ela foi? Ela foi no Dr. Morte. E disse: doutor, por favor, eu estou desesperada. O médico disse: mas por que, minha filha? Não está dando certo? Não é isso não, doutor. É que durante esses 3 meses, que a gente vem obedecendo o ritual, tomando o chá, nós duas, juntas, e conversando, eu passei a amar a minha sogra. Eu passei a me dar bem com a minha sogra. Nós duas estamos nos entendendo agora. Não tem como o Senhor nos dar um outro chá para anular o efeito daquele? Foi quando o médico sorriu para ela e disse: minha filha, o chá que eu dei para você servir para a sua sogra, na verdade não era veneno. Não era um chá para matar, mas era um chá para revigorar. Era um chá que iria beneficiar a sua sogra em termos de saúde. Filha, preste atenção. Eu só fiz isso para provar para você que quando você muda, as pessoas ao seu redor mudam. Eu só fiz isso para provar para você que o fato de você ter mudado, a sua sogra mudou. Posso falar uma coisa para vocês? Quantos que há muito tempo vêm insistindo em tentar mudar o seu cônjuge e isso não funcionou? Que tal mudar de atitude? Você já ouviu aquela frase: pequenas mudanças, grandes resultados? Já ouviram? Pequenas mudanças, grandes resultados. Que tal você começar a mudar a partir de hoje, como fez aquela jovem senhora em relação à sua sogra? Presta atenção. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Se realmente você ama aquela pessoa, aquilo que você faz,
A maior prova que você possa mostrar é a mudança, é mudar. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao cônjuge, amor aos filhos, amor à família. Mude, porque tudo vai mudar ao seu redor, se você mudar. Posso fazer uma oração por você? Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. É muito fácil. Acesse facebook.com/famíliaiccf. Lá você encontrará outras mensagens tão especiais quanto essa. Aproveite e venha nos fazer uma visita. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe estão de braços abertos esperando por você. E se você quiser semear nesta obra, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti